Então, essa, esse último vídeo que a gente fez, a gente é, implementou, né, a ferramenta de teste e, por exemplo, para esse programa aqui, ele está esperando, ele está esperando que se eu rodar um teste, né, para esse módulo somar restrito, ele deveria esperar, ele está esperando o resultado 0,42,0, né, nos registradores. E, né, saiu 0,43,0 e não passou. Por quê? Porque aqui a gente tem 12, né, quando deveria ter, tem 13 quando deveria ter 12, certo? Agora, se eu salvar dessa forma e eu rodar, né, o programa no modo de testes, né, tá aqui ó, o modo de testes ligado, então ele vai fazer toda essa execução comparando, né, o que é previsto aqui com o resultado da interpretação, né, ele vai dizer que passou, certo? Então, agora que a gente tem essa ferramenta de teste, a gente pode começar a desenvolver módulos para a gente ir progredindo cada vez mais para fazer programas mais complexos, né? Então, o primeiro programa que eu gostaria de fazer aqui, né, o primeiro módulo, é um módulo que ele consegue identificar se um número é positivo ou não, tá? Então, para facilitar a nossa escrita, para não ficar repetindo várias coisas durante os próximos módulos, nos próximos programas, então a gente vai ter algumas ferramentas já prontas. Então, a primeira e a mais simples de todas é identificar se um número é positivo ou não. E aqui, por positivo, eu não vou incluir o zero. Então, quando eu falo é positivo, eu estou dizendo que, perguntando se ele é maior que zero. Ou seja, um, dois, três, quatro, assim por diante. Um desses. Então, como é que a gente faz? Eu vou criar aqui em Examples, né, um arquivo e vou chamar esse arquivo de Sandbox, né? Porque esse arquivo ele vai ficar aqui, eu estou fazendo errado aqui, né? Vou botar ele para salvar. Vou salvar ele como sandbox.lmp, né, que é um programa inline, e vou salvar, certo? Então, desse sandbox eu vou fazer vários testes e à medida que eu tiver um programa satisfatório, eu vou transformando ele em módulos, tá? Então imagina que eu tenho um programa que ele olha para o registrador 1, tá? E o conteúdo dele, ele vai avaliar, por exemplo, se for 4, ele vai avaliar se o 4 é maior do que 0. Então, como é que eu poderia fazer isso? Então eu posso pedir para... E o resultado, né? O resultado desse programa vai ser o seguinte, eu quero que ele coloque no registrador padrão 0, certo? No registrador indexado pelo 0, eu quero que ele coloque 1 se o número que eu estou pedindo é maior que 0, ou seja, é positivo. E eu quero que ele coloque 0 caso contrário, certo? Então, o padrão desses módulos de teste vai ser sempre escrever no registrador 0, né? Então, aqui ele começa com o registrador 1 igual a 4, e como é que eu posso determinar se esse número é ou não maior do que 0? A primeira coisa que eu posso fazer é comparar o conteúdo do registrador 1, né? E o que acontece quando eu comparo um número, certo? Pelas regras que a gente tem, né, o que aconteceria? Eu vou fazer um comentário aqui, certo? Então, ele vem para essa linha, que é a linha imediatamente abaixo da comparação, ele vem para essa linha se, né, o valor do registrador 1, que eu vou chamar de R1, for maior do que 0. E ele pula para essa linha, né, que é a segunda abaixo, se o valor do registrador 1 for menor ou igual a 0. Essas são as regras do comparador, certo? Então, nessa linha aqui, eu vou fazer o seguinte, se, né, essa comparação for maior que 0, eu quero que ele faça duas coisas. Eu quero que ele pule para começar para um lugar que eu vou chamar de A, certo? Que eu vou escrever aqui embaixo, esse A. Então, o que vai ter em A? Como eu falei, eu quero que o registrador número 0 vire 1 se o número for maior do que 0, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o conteúdo do registro 0. Como o conteúdo do registro 0, na inicialização de qualquer programa ou módulo, ele começa como 0, né? Onde é que eu sei? Como é que eu sei isso? Aqui, quando a gente faz as definições, ó, o registrador, o primeiro elemento do registers,
que é o registrador 0, ele começa com valor 0, certo? Ele começa zerado. Então, se eu somar, né, incrementar o valor, isso aqui não significa que o valor é 0, significa que eu estou olhando para o registrador 0, que por acaso tem valor 0, certo? Então vai ficar 1 no registrador 0, tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar de linha de código A. Então, quando ele vier para cá, ele pula para cá, né? E essa é a condição, quando R é maior do que 1, é maior do que 0, R1 é maior que 0, ele vem para cá e faz isso. E eu quero que ele finalize o programa, certo? Só isso que ele vai fazer. Agora, caso contrário, caso ele seja menor ou igual a 0, ele vem para essa linha número 5 aqui, né? Isso ainda estou falando dessa comparação, né? Já fiz essa linha. Agora, caso contrário, se ele for menor ou igual a 0, ele vem para cá. Nesse caso, eu não quero que ele passe por aqui. Eu quero que ele deixe o registrador 0 zerado. Então, o que eu faço? Eu mando ele pular para o B. E onde é o B? É o fim do programa, certo? Então, resumindo aqui, o programa ele começa com um registrador qualquer, um registrador 1 com valor qualquer que eu não sei qual é. Ele compara o valor desse registrador. A função de comparação, a operação de comparação, ela verifica se ele é maior ou se ele é maior do que 0, né? Essencialmente. Se ele for maior que 0, ele faz essa linha logo de baixo. Se ele for menor ou igual a 0, ele faz essa linha, a segunda linha, né? Então, no primeiro caso, se ele for maior que 0, o que eu quero? Que o registrador 0 fique com o valor 1, que é exatamente o que acontece aqui, né? Ele incrementa 1 ao registrador 0. Caso contrário, deixa o registrador 0 do jeito que está. Como ele já inicia zerado, basta eu pular para o final do programa, certo? Então, esse programa aqui ele deve funcionar bem. Eu só vou retirar esses comentários para não dar problema na hora da execução, certo? Então, se eu salvar esse programa e for lá embaixo, né, e disser assim, olha, eu não quero usar o modo de teste agora. Vou botar falso aqui, certo? E eu quero que você execute para mim o sandbox, tá? Então, o sandbox está em examples, certo? E ele vai executar o sandbox. Se eu rodar esse programa, o que de se esperar, certo? Eu quero que, no final das contas, ele imprima para mim os valores dos registros. Só que esse programa aqui ele não está imprimindo ainda. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso aqui, ó, depois, antes do final do programa, pedir para ele escrever o conteúdo do registrador 0, certo? Então eu vou colocar o B para vir para cá por enquanto, né, nesse momento aqui que eu estou testando. Ou seja, depois que ele passar aqui, ele vai passar por esse aqui, né? Por exemplo, se ele vier do PA, ele pula para cá, executa a escrita do registrador 0 e vai para o final. Se por acaso ele vem pelo PB, ele executa a escrita do registrador 0 e vai para o final, certo? Então eu vou rodar o programa desse jeito e vamos ver o que vai aparecer aqui. Nesse caso, é de se esperar que o registrador 0 seja 1, porque eu tenho no registrador, desculpa, nesse caso é de se esperar que o registrador 0 seja igual a 1, porque eu estou olhando para o número 4, que é maior que 0. Então, vamos lá. Pronto, ó. Registrador 0 deu igual a 1. Então, se eu transformar isso num módulo, né, é de se esperar que ele funcione. Mas vamos fazer outro teste. Vamos colocar 0 aqui. Então, como eu estou colocando 0 no registrador 1, é de se esperar que o registrador 0 dê 0. Por quê? Porque ele não é maior do que 0. Tá? Então, eu vou salvar e vou executar. Tá aí, registrador 0 igual a 0. Então, ele consegue identificar se o número de fato é positivo. Deixa eu colocar um negativo só para tirar dúvida. Né? Coloquei um negativo aqui. Eu vou rodar de novo. É de se esperar também que o registrador 0 seja igual a 0. Então, vamos lá. Pronto, registrador 0 é igual a 0. Certo? Então, esse programa ele funcionaria como um módulo que pode testar se o número é positivo ou não. Certo? Agora que a gente tem isso aqui, a gente pode transformar esse arquivo num módulo, certo? E eu já vou adiantando que não vai dar certo por causa de uma das maneiras como a gente escreveu isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês qual que é o problema e depois a gente conserta isso, tá? Como é que eu transformo isso num módulo? Então eu venho aqui em biblioteca, né, que é minha pasta de módulos. Por enquanto eu só tenho aquela somar restrito, que ela vai ser descartada lá no futuro, mas por enquanto deixa ela aí. Então aqui eu vou criar um novo arquivo e o módulo ele vai ser chamado, né, esse módulo vai ser chamado
eu vou chamar ele, né, quando a gente for chamar durante o programa, eu vou chamar ele de E positivo, certo? Então, ele é um programa do tipo módulo, então ele é LMM, tá? Então, quando eu for usar ele dentro do programa, né, vai ser E positivo e ele vai pedir um registrador como argumento, tá? Então, vou salvar, tá? E como é que a gente agora faz para criar esse módulo? É só, né, eu vou trazer para cá, é só copiar isso aqui, colar e transformar ele num módulo. Então, o que que consiste um módulo? Um módulo, eu não posso ter operações de escrita, né? Porque um módulo ele é para executar o código de forma silenciosa. Então eu vou voltar o B para cá e vou tirar essa linha, tá? Então o programa agora faz o cálculo silenciosamente, sem mostrar o registrador. E aqui em cima, eu não posso ter um valor definido por registrador. Eu tenho que ter, né, simplesmente um placeholder aí, né? Alguma coisa que simplesmente, como é que se diga, está esperando o valor de entrada quando o módulo é chamado. Isso é suficiente para criar um módulo, tá? Então, criei o módulo e agora eu preciso fazer um conjunto de testes para chamar esse módulo, tá? Então, como é que eu vou fazer um conjunto de testes para chamar esse módulo? Eu venho aqui em testes, tá? Vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo de, como ele é um teste, é um teste da E positivo, eu vou chamar ele de E positivo. Aí eu vou chamar de 1, porque eu vou fazer 3 testes para esse, né? Vai ser o teste 1, 2 e o 3. Eu vou testar com um número positivo, com um 0 e com um número negativo, tá? Então ele é um programa, então ele é LMP e vou salvar. Tá, como é que eu testo isso? Eu posso dizer assim, ó, registrador 1 é igual a 3, por exemplo, certo? E aí o que eu faço? Como eu quero chamar o módulo E positivo, o que eu faço? Eu digo ponto E positivo e eu ponho o número do registrador que eu quero testar se ele é positivo, certo? Se eu tivesse mais de um registrador aqui, eu teria que escolher qual deles eu queria testar, ok? Então, o que que esse programa faz? Ele deveria fazer, ele deveria olhar para o valor do conteúdo do registrador 1, que é 3 nesse momento, fazer aquele cálculo e colocar no registrador 0 o valor 1 ou 0. 1 se ele for maior que 0 e 0 se ele não for maior que 0, né? Então, nesse caso aqui, o resultado deveria ser 1. E aí eu finalizo o programa, tá ok? Então, se eu fizer isso, né, e rodar ele como testes, isso vai dar errado. Eu vou já mostrar o porquê. Então, salvei, certo? Então, tá dentro de testes, tá? Esse arquivo está dentro de testes. E agora eu venho para o meu testing list. No meu testing list, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho o arquivo lá, se chama E positivo 1. E o resultado, né, que tem lá, eu não sei qual é ainda, tá? Então eu vou deixar uma lista vazia, porque eu vou já exatamente testar, ver qual é o resultado, e quando eu estiver satisfeito, eu coloco o resultado aqui, que vai garantir no futuro que ele seja repetido, tá? Então salvei a minha lista de testes, e agora eu vou executar o programa no modo de testes. Então eu venho aqui e ponho verdade, tá? Então ele vai agora executar o modo de teste, observando que existe, né, esse teste para fazer, ele vai entrar, vai tentar rodar esse programa que tenta chamar esse módulo e assim por diante, ok? Então, se eu rodar esse programa, o que eu vou ter? Ó, ele passou pelo somar restrito, mas não passou pelo E positivo 1. E ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo 0 e 3 nos registradores. Esse aqui é o primeiro registrador indexado pelo 0, é o padrão, certo? Ele deveria ser 1, porque o meu número é positivo, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter alguma coisa errada nesse programa que ele não está funcionando. Ele deveria ser 1. E o erro está no seguinte: quando eu fiz quando eu primeiro fiz o conceito desse interpretador, eu achava que eu precisava separar, né, aqui a resposta de quando se chama um módulo ou de quando se chama o programa principal. Acontece que, se eu fizer isso, só funciona se eu não precisar usar o registrador padrão 0. Porque aqui eu faço exatamente, né, a exclusão do registrador 0. Então, eu não preciso fazer isso se eu precisar, né, no caso de mudanças no registrador 0. Então, como isso não é necessário, eu posso tirar esse if daqui,
Porque todos os módulos e programa principal vão retornar o registrador completo. Então, o programa se resume muito se eu vir e deletar tudo isso, certo? Então, o run program gera registradores e eu retorno registradores aqui na função execute, certo? Então, basicamente isso vai resolver o nosso problema com uma pequena outra mudança, que é quando eu vou lá no run module, né? Aqui, run module, quando eu for determinar, né, que eu tenho que fazer essa alteração aqui, né, onde eu vou zipar, né, eu faço um zip entre os argumentos que o módulo recebeu para calcular e os novos valores dos registradores, do jeito que está aqui, vai dar errado porque eu não tenho o zero como um dos argumentos. O zero nunca é passado como argumento no módulo, certo? Por padrão. Mas eu preciso incluir ele, já que eu estou devolvendo o registrador como um todo. Então, o que eu faço? Eu venho e aqui eu digo o seguinte, eu digo que args, né, que são os argumentos, né, da chamada de módulo, ele vai ser, por padrão, com o zero. Isso que eu estou dizendo que eu quero que você inclua o registrador zero dentro do args, mais o próprio args. Ou seja, ele coloca o zero no começo de args. É basicamente isso que ele faz, certo? Eu vou até comentar isso aqui como criando a lista de registradores para atualizar, certo? Então, com isso, agora ele vai atualizar, inclusive, o registrador zero. Ou seja, quando eu chamar um módulo, se lá dentro do módulo ele alterou o registrador zero, eu quero que essa alteração seja trazida para dentro do programa que chamou o módulo. Isso não era feito anteriormente, por isso que deu errado aqui, certo? Então, quando eu fizer rodar esse programa agora, certo? Ele vai mostrar que deu 1. Porque deveria, né? Porque ele é maior que 0 e o meu código prevê que quando ele for maior que 0, saia 1 no registrador 0. Muito bem. Então, isso aqui é o resultado que eu posso copiar, porque eu sei que está certo, e colocar aqui como resultado previsto para o E positivo 1, certo? Então, se eu rodar agora esse programa, obviamente ele vai dizer que todo mundo passou, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mais 2 testes, que é para garantir que as coisas estão funcionando. Um é quando esse cara aqui é 0 e outro quando ele é negativo, tá? Então, vou fazer isso bem rápido e a gente encerra esse vídeo. Aqui, como é que eu faço isso? Eu vou salvar como, certo? O mesmo teste, eu vou salvar ele como 2. Vou alterar aqui e colocar 0. Vou adicionar ele na minha lista de testes, né? Vou colocar aqui, ó, 2, tá? E vou executar. Quando eu executar, obviamente que ele não vai passar porque o resultado não deveria ser esse, né? Então, salvar aqui, vou executar. Ó, ele não passou o teste 2, porque o resultado do teste 2 é 0 e 0, ou seja, 0, esse 0 aqui é esse 0, e esse 0 aqui é o 0 do registrador, né? Do registrador 0. O registrador 0 continuou com 0, como deveria, né? Lembrando que esse programa, o E-positivo, ele só muda o registrador 0 para 1 se o número for positivo. Então, esse é o resultado esperado. Então, eu copio e colo no lugar desse aqui. E agora ele vai passar no teste. E, por fim, eu vou fazer o teste, salvar novamente, quando ele é negativo, né? Então, 3, salvei. E agora, se eu botar um número negativo aqui, menos 6, por exemplo, salvar, incluir ele aqui no teste, 3, vai dar errado, por quê? Porque esse não é o resultado esperado, tá? E rodar novamente, ó, o resultado esperado é 0 e menos 6, né? O menos 6 aqui é esse valor do registrador 1, e o registrador 0 continua zerado como deveria ser. Então, esse valor aqui está certo. Então, eu copio e colo aqui. Dessa forma, quando eu rodar agora o programa com esses 3 testes, todo mundo vai passar. E eu sei que daqui por diante, se eu fizer alguma coisa de errado, tanto em algum dos outros módulos ou no programa principal, e algum desses testes não passar, significa que eu tenho que corrigir alguma coisa, certo? Então, o módulo é positivo, já está escrito e testado. Agora, os outros programas podem até usar esse módulo, se necessário.